sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Na terceira parte e última da nossa congregação, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 17, versículos 25 e 26. Estes dois versículos fazem parte dessa poderosa e profunda pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, na antiga Grécia, e no lugar onde filósofos ateístas ensinavam suas ideias, propagavam suas filosofias, que se tornaram base para todas as ciências sociais no mundo e também ciências naturais, ciências sociais e ciências naturais, ciências humanas no mundo. E Paulo chegou ali com a principal ciência, a ciência sobrenatural de Deus, a palavra de Deus, e Deus abriu a porta para que ele ali pregasse sobre o Deus verdadeiro. Nesses dois versículos, 25 e 26, Paulo falou acerca da raça humana, de toda a humanidade. No versículo 25, ele falou que Deus é quem dá a todos na humanidade vida, respiração e tudo mais. Por isso o título dele é vida. E Deus é quem dá também o local de habitação. E muito importante isso aqui no versículo 26, cujo título é habitação. Vamos ler juntos o versículo 26. Agora, ao invés de repetir, vamos ler juntos. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos ver, parte por parte do que Paulo diz nesse versículo. Primeiro ele diz que Deus, de um só homem, de um só protótipo, aqui se refere a Adão, o primeiro Adão, de um só homem ele fez toda a raça humana. Toda a raça humana. Bom, como todo o universo é criação de Deus, toda a raça humana que faz parte desse universo, habitando aqui no planeta Terra, é criação de Deus. Como ele fez, ele é o Criador, ele é o autor, e portanto ele tem direitos autorais sobre toda a sua criação, porque ele é o dono de tudo e o dono de todos, como também Davi disse no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus, até cada fio de cabelo da nossa cabeça, até cada passarinho que voa pelos céus, até cada folha de cada árvore, até cada vírus, átomo, célula, molécula do microcosmo, até as maiores galáxias, planetas, astros, estrelas, cometas do macrocosmo. Tudo tem um único dono, Deus, que é dono também de todos os homens. Portanto, quando os homens dizem: minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, eles falam isso porque eles estão enganados pelo pai da mentira, Satanás. Ninguém é dono de si mesmo. Todo mundo tem um único dono. O Senhor é o dono de tudo. Ele fez, Ele é o dono. Então, de um só fez toda a raça humana. Para quê? Segunda frase,
para habitar sobre toda a face da terra. Para habitar sobre toda a face da terra. Por isso, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse lá em Gênesis 1, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Tá? Então Deus criou toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. É importante dizer isso porque Deus não criou o homem para habitar em Marte, não criou o homem para habitar na Lua, não criou o homem para habitar em nenhuma estação espacial. Estamos vivendo um tempo em que tanto os cientistas como as pessoas mais ricas da Terra, que estão vendo que essa Terra está sendo destruída, a natureza está sendo destruída por causa da ganância deles, por causa da ganância dos homens, estão destruindo o planeta e tornando cada vez mais esse planeta inabitável. Então estão buscando esperança no espaço, buscando aí um novo planeta para onde possa se mudar. E se isso acontecer, quem vai mudar para lá primeiro são os mais ricos, né? Pobre não vai não, tá? Por isso já tem gente ensaiando por aí, tem super ricos aí fazendo agora turismo espacial, onde as pessoas pagam bilhões para ficar 8 minutos numa nave lá no espaço e depois descer. Tá? Bilhões num planeta onde tem tanta miséria, tanta fome, tanta doença, mas eles gastam dinheiro para dar um passeio de 8 minutos no espaço sideral, tá? Na atmosfera da Terra, nem chega lá no espaço profundo mesmo, na atmosfera da Terra e voltar depois. Isso é vaidade, isso é prepotência. Tá? Isso é orgulho, isso é arrogância, isso mostra como o ser humano é vazio de Deus. Mas estão também estudando, procurando aonde vamos morar, qual planeta novo temos que ir. Tem robozinho lá em Marte estudando se tem condição de ir para lá. Já tem pessoas, cientistas estudando aí outro planeta fora dessa galáxia, outra galáxia vizinha aqui, Alfa Centauro e assim por diante, procurando um outro lugar. Tem filmes já tem tudo isso por aí, né? Com estações espaciais que o homem vai criando para ficar flutuando no espaço e escapar da miséria aqui da Terra, para viver bem longe da Terra, lá no espaço. Não, amados, isso daí está fora do propósito de Deus, tá? Aqui, ó, Deus criou a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus não criou a raça humana para destruir a terra, mas para tirar da terra o seu sustento, mas manter os recursos para todas as gerações vindouras, para que não falte nada para ninguém. Esse é o propósito perfeito de Deus, e que o homem pelo pecado destrói, tá? Quando as pessoas falam assim, cuidado com o destruidor, pensando que o destruidor, tá, é um espírito maligno, é um demônio. Não, o destruidor é o homem. O ser humano é altamente destruidor, altamente destrutivo, e ele chega a ser destrutivo de si mesmo, a destruir a si mesmo com o estilo de vida em pecado que vivem. Então, Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Agora, terceira frase: havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Por que a palavra tempos aqui vem no plural? Porque para cada ser humano, Deus dá um tempo determinado de vida aqui na terra. Tá? É por isso que nós vamos fazendo aniversário, igual a Mariana. Deus está cumprindo os tempos de vida de cada um de nós. Como está no Salmo 139, Davi dizendo: cada dia da minha vida foi pré-determinado, foi determinado por Deus
antes que um só deles existisse. Ninguém vai viver nessa terra além do dia determinado por Deus. E foi por isso que Jesus disse nos evangelhos: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar uma só medida, um só côvado, à duração da sua vida? A duração da nossa vida é determinada por Deus. O mundo ímpio dos sertanejos aí, viu uma cantora morrer aí, ai, todo mundo falando, tão nova, 26 anos, mas ela não ia passar disso. Se nenhum pássaro cai do céu sem a permissão do Pai Celestial, também nenhum avião. Tá? Deus determina tudo. Ninguém escapa das mãos de Deus. O homem não determina nada. Deus é quem determina tudo, porque só Ele é Deus. É isso aí. Pessoas morrem em todas as idades, porque Deus é quem estabeleceu, olha só, fixou previamente os tempos de vida, o tempo de vida de cada um, no plural, porque é o plural de toda a humanidade, na pluralidade de toda a humanidade. Foi Deus quem, antes da fundação do mundo, determinou que eu, cada um de vocês que estamos vivos hoje, 7 de novembro de 2021, depois de Cristo, vivêssemos nesse tempo. Ele não quis Abraão vivendo aqui, ele não quis João Batista vivendo aqui, ele não quis Paulo vivendo aqui nesse tempo. Eles tiveram o tempo deles. Tem pessoas que ainda viverão no tempo depois de nós, mas nós estamos vivendo agora. Quem determinou isso? Deus, porque Ele viu que isso era o melhor para nós, e fixou os tempos, estabeleceu o tempo em que nós vamos viver. E por último, o que Ele estabeleceu também? O que Ele fixou também? Os limites da sua habitação. Como eu falei, os homens estão agora procurando extrapolar esses limites, ultrapassar esses limites. Não, os limites da habitação, olha que esse versículo fala de habitação duas vezes: habitar sobre a face da terra e os limites da sua habitação. Deus estabeleceu. Quero ver os homens ultrapassarem esses limites. Deus estabeleceu os limites da habitação do homem, e esses limites são aqui na terra. A terra que os homens estão destruindo e tornando-a um lugar cada vez mais difícil de se viver, Mas é aqui que estão os limites da habitação humana. Por isso, ao invés de gastar dinheiro com pretensões espaciais, siderais, os homens deveriam empregar esses dinheiros que vêm dos recursos que eles mesmos tiraram do planeta, tiraram da terra, em recompor as florestas, recompor as nascentes, recompor os rios, recompor a natureza. O homem só tirou da natureza e não tem consciência de que agora é o momento de repor para a natureza tudo o que ele tirou dela, porque é da natureza que vem o sustento que Deus colocou para o homem. Deus colocou tudo o que o homem precisa aqui. O homem não precisa ultrapassar esses limites, porque dentro desses limites Deus colocou todos os recursos para todos os homens viverem bem e dignamente na face da terra. Outro dia eu estava falando, e vou repetir agora nesses minutos que me restam aqui: por que há miséria no mundo? Por que há fome no mundo? Porque há pessoas com falta de todos os recursos no mundo? Não é por culpa de Deus, porque Deus é o provedor de todos os recursos. A culpa é do próprio homem.
em geral de todos, mas dentre todos, principalmente dois grupos de homens. O primeiro grupo é o grupo dos administradores das nações, os políticos, os que ocupam cargos, inclusive nos três poderes. Todos que ocupam cargos no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Essa é a nata administrativa da sociedade, e essa nata administrativa foram colocados por Deus nessa posição para administrar todos os recursos da terra em favor dos seus cidadãos e mantendo também a própria natureza, para que esses recursos nunca venham a faltar. Por isso, os primeiros que vão prestar contas diante de Deus, de toda miséria, de toda pobreza, de toda fome no mundo, de toda escassez de recursos materiais, são os seus governantes, que cobram impostos caríssimos, mas não devolvem isso de maneira digna para seus cidadãos. Esse ano, só o Brasil recolheu de imposto de renda uma quantidade de dinheiro superior nos últimos 24 anos. Estamos em tempo de pandemia, tempos difíceis, mas o Brasil teve a maior quantidade de imposto de renda arrecadado dos últimos 24 anos. Não era para ter ninguém no Brasil passando fome, nem escassez, nem com falta de médico, com falta de saúde, ou de educação digna e legítima para os filhos, adolescentes e jovens, e nem falta de emprego. Os governantes vão prestar contas com Deus. O segundo grupo é o grupo daqueles que dificilmente entram no reino, assim como dificilmente um camelo passa pelo orifício de uma agulha. É o grupo dos ricos, especialmente os poucos super ricos que detêm todo o capital em suas mãos. Vão prestar contas a Deus, porque todo o dinheiro que eles acumulam para si são os recursos que estão faltando naqueles que passam por necessidades. Deus vê tudo, Deus julga tudo, Deus não faz vista grossa a nada. E o julgamento das nações se aproxima com muita seriedade, em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.